A gente vai falar sobre as ligações químicas, mas para falar das ligações químicas eu tenho que voltar um pouquinho antes, lembrando que os elétrons eles são divididos em camadas, que são as camadas eletrônicas. Então, se vocês lembram, vou fazer um desenho aqui na página. Os átomos eles possuem o núcleo, no núcleo tem os prótons, também vai ter os nêutrons. Geralmente são o mesmo número de prótons é o mesmo número de nêutrons. E eles têm os elétrons, e o elétron é o mesmo número que tem de prótons, ele tem de elétrons. Então, esses elétrons, eles são divididos em camadas, que são o que a gente pôde estudar no último assunto. Então, as camadas deles, a divisão delas, vocês vão estudar bem melhor no ensino médio, tá, gente? Então, as camadas deles vão ser a K, L, M, N, O e P. Vai até a camada P. E nessas camadas eles são divididos e tem um número máximo de elétrons que pode ter em cada camada. Então, na primeira camada, o número máximo são 2 elétrons. Então, na hora de representar os elétrons, a gente faz as camadinhas e pinta eles lá também. Então, primeira camada só pode ter 2. Esse átomo que eu estou representando, ele tem 5 elétrons, por exemplo. Então, não tem só uma camada, ele vai ter mais de uma camada. Tem a primeira camada com 2 elétrons, mas ele vai precisar de mais uma. Então, a segunda camada dele, faltam quantos elétrons? São 3, para somar 5. Então, na segunda camada deles, a segunda camada pode ter até 8 elétrons. Então, significa que cabem 3 ali. Então, os 3 que faltam estarão nesta segunda camada. Essa é a distribuição eletrônica, vocês já viram por alto como que ela funciona. Assim vai ser com todos os elétrons. O elétron do hidrogênio, por exemplo, esse aqui que está no exemplo, ele tem, o átomo do hidrogênio, ele tem somente um elétron. Então, ele vai ter uma camada externa com um único elétron. Ele não vai precisar de 2 camadas, sendo que ele só tem um único elétron. E ali no meio vai ter o núcleo dele com prótons e nêutrons. Deixa eu apagar isso aqui. Tá. A gente já sabe disso, já sabe que existe a distribuição eletrônica, que não vai vir ao caso agora qual camada, quantas camadas vai ter. Isso a gente já passou, foi por alto mesmo, que vocês vão aprender direitinho, porque tem mais regras para serem cumpridas na hora dessa divisão eletrônica. Isso vocês vão aprender melhor ano que vem, espero que presencialmente lá com o professor de Química, tá? E aí, o que a gente precisa saber agora? Que cada família, ele vai ter um número de elétrons na última camada. A última camada que todo átomo tem é a chamada de camada de valência. É a camada mais importante, que é ali que vai definir com quem que ele vai poder se ligar, se ele vai doar ou se ele vai receber elétrons, tá? Então, essa camada é a camada mais importante. Então, a gente sempre tem que lembrar dessa dica que está escrita aqui, ó. Então, a família 1, ela possui um elétron na sua última camada. A família 2 possui 2 elétrons. A família 13, 3 elétrons. A família 14, 4 elétrons. A família 15, 5 elétrons. A família 16, 6 elétrons. A 17, 7 elétrons. E a 18, 8 elétrons. Então, só para lembrar, ó, a família, ela está escrita aqui em cima, ó. Qual é o número da família? Então, a família 1 é toda essa coluna aqui. Então, é o hidrogênio, lítio, sódio, potássio, rubídio, césio e frâncio. Todos esses elementos, eles têm apenas um elétron na sua última camada. Então, na hora de representar eles, que a gente vai precisar representar eles, né? Então, a gente vai colocar o símbolo dele. A gente coloca o símbolo dele. Eu vou pegar, por exemplo, o hidrogênio para fazer aqui. A gente faz o símbolo dele, e como ele só tem um elétron na última camada, porque ele é da família 1, a gente faz uma bolinha do lado dele para representar quantos elétrons ele tem na última camada, que essa é a parte importante.
Qualquer um deles. Então, aqui poderia ser também o césio, por exemplo, ou o frâncio. O frâncio a gente coloca aqui, ó. Frâncio também vai ser representado com uma bolinha do lado dele, porque ele só tem um elétron na última camada, na camada de valência. Na família 2, que daí é a família do berílio, magnésio, cálcio, estrôncio, bário e o rádio, é sempre bom ter a tabela periódica do lado, tá? A gente também representa ele colocando o símbolo dele primeiro. Então, aqui o magnésio, por exemplo. O magnésio, por exemplo, a gente escreve a primeira sempre com letra maiúscula, a segunda letra com letra minúscula. Escreve o símbolo dele e, no caso, ele não tem só um elétron, ele tem dois. Então, a gente coloca 2 elétrons do lado dele. A gente não fala muito da família 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, porque elas não são muito usuais na química, tá, gente? Então, a gente não vai estar utilizando muito elas para representar. Elas têm muitas coisas específicas delas. Então, nesse momento, a gente fala mais da família 1, 2 e da 13 até a 18. Na família 13, do boro, alumínio, galho, índio, do talho e assim por diante. Como que faz? Também a mesma coisa. Coloca o símbolo dele, por exemplo, aqui, alumínio. Primeira letra maiúscula, segunda minúscula. E a família 13. Se a família 13, significa que ele tem 3 elétrons na última camada. Então, a gente faz representação de 3 elétrons em volta dele, tá? Isso aqui já é a representação dos elétrons que tem em volta da camada dele. Vamos agora para o bromo, que é o Br. O Br, a gente já vai ter que procurar onde que ele está o bromo. O bromo, ó, tá aqui, ó. Se o bromo tá aqui, significa que ele está na família 17. Família 17, olha para o último número. Tem 7 elétrons na última camada. Então, também, vamos fazer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 elétrons em volta dele. Tá? Então, a representação é bem facinho. Não tem nada de complicado na representação dele. Então, aqui tem os exemplos. Ó, o hidrogênio família 1 tem um elétron na última camada. Professora, não importa a ordem de onde ficar as bolinhas, não tem problema ficar atrás, na frente ou em cima Não, normalmente a gente vai colocando em volta dele, assim, 2 de um lado, 2 do outro, 2 em cima e 2 embaixo, por causa da hora de fazer as ligações químicas, tá? Que na hora de fazer as ligações químicas, você vai colocando outros elétrons do lado ou em cima, e aí vai ficar melhor representadas as ligações. Mas se você colocar na direita ou na esquerda, em cima ou embaixo, tanto faz. O hidrogênio ali mesmo, em qualquer lugar. Ah, tá, entendi. Obrigada. Então, ó, telúrio, ele tem 6 elétrons em volta dele. Então, a gente, mesmo sem olhar aqui, já sabe que ele é da família 16. O germânio tem 4 elétrons, é da família 14. O randônio tem 18 elétrons. O randônio, quando ele tem 18 elétrons, quando ele tem 8 elétrons na última camada, significa que ele é um gás nobre. Todos os gases nobres, eles já são estáveis por si mesmos. Eles já se bastam. Eles não tentam fazer ligações com outros átomos, formando moléculas. Por quê? Porque eles já estão ali, não precisam doar, não precisam receber. Até quando eles fazem ligação, a tendência deles é logo romper essa ligação. Rompendo essa ligação, eles ficam isolados. Por isso que é muito fácil encontrar eles como gases, tá? Porque eles ficam isolados, cada um na sua, um separadinho do outro. Então, olha aqui, vou fazer a primeira aqui com vocês. Primeira coisa que a gente faz, a gente já sabe qual é o símbolo, né? Já tá aqui. Ca. Esse é o cálcio. Então, agora eu vou lá na tabela periódica e vou procurar o cálcio aqui. O cálcio, ó, tá bem aqui, ó.
Se ele está aqui, ele é de qual família? Família 2. Então, família 2, ele tem 2 elétrons na última camada. Então, cálcio, 1, 2 elétrons na última camada. Pronto. É só isso. O argônio. Vamos olhar o argônio lá. O argônio, ele já é... Como eu já estou familiarizada com a tabela periódica, eu sei que ele é um gás nobre. Já procuro ele na família dos gases nobres. Família 18, 8 elétrons na última camada. Então, argônio. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 elétrons na última camada. Agora, eu vou deixar a tabela periódica aqui ligado, que vocês vão fazer o boro. Onde está o boro e quantos elétrons ele tem na última camada? O boro está na família 13 e ele tem 3 elétrons na última camada. Isso! Certinho. Então tá aqui o boro, ó. Às vezes é um pouquinho difícil quando a gente não tem muita familiaridade, porque é muita letra. Mas daí, se você olha aqui também, ó, na representação dele, nesse caso eu já tinha dado um exemplo já direto tirado da tabela periódica. Se você olha para o número dele aqui de cima, vai ficar mais fácil de você achar ele. Por quê? Os átomos, eles são distribuídos na tabela periódica seguindo o número. Então, aqui, ó, número 1, 2, segunda linha, 3, 4, 5. Então, fica bem mais fácil de achar. A mesma coisa aqui, ó, o argônio, número 18. Então, eu vou olhando pelo número, ó, aqui está o 19, então é um antes. Um antes não tem aqui, vai na linha de cima. Vai na linha de cima, tá aqui o 18, o argônio. Tá? Então, é outra forma mais fácil de vocês acharem eles na tabela periódica. Só que nem sempre eles vão estar colocados assim, às vezes só tem colocado o nome. Principalmente lá no vestibular, tá, gente? Então, muitas vezes acontece isso. Então, como que ele é representado? O B, 1, 2, 3 elétrons na última camada. Tá? Que nem ela tinha falado. Certinho. E as ligações, elas podem ser de 3 tipos, tá? As ligações químicas. Elas podem ser iônicas, covalentes, ou então elas também podem ser uma ligação metálica, que a ligação metálica a gente não estuda muito aqui, que ela também tem muitas propriedades, tá? Ela é muito aprofundado o estudo dela. Então, assim, ó, as ligações iônicas, para acontecer elas, um átomo vai doar elétrons e outro vai receber elétrons. Não necessariamente só 2 átomos podem estar ligados, às vezes são 3, 4, 5 átomos que tem ali formando o elemento, tá, gente? Então, aqui o Na e o Cl. Olha só, o Na, ele está na família 1, ele tem 1 elétron na última camada. O Cl, ele está na família 7, ele tem 7 elétrons na última camada. Eles seguem aquela regra igual a gente, regra do menor esforço. Então, sempre que a gente vai fazer alguma coisa, a gente vai fazer com o menor esforço possível, né? Seja o que for. Ah, eu vou lavar uma louça, como que eu vou fazer? Ah, eu vou lavar, pegar o garfo e vou limpar cada uma daquelas partezinhas dele, ou eu vou pegar a esponja e lavar tudo de uma vez? A gente pega a esponja e lava tudo de uma vez, que sabe que vai estar fazendo o mesmo efeito, né? Não vai pegar um cotonetezinho para limpar um por um. A gente lava, pega com a esponja e vai e lava ele. Então, o que acontece? Ele também tem a regra do menor esforço para doar ou receber elétrons. Então, a gente já sabe que para ficar estáveis, eles têm que seguir a família dos gases nobres, que tem 8 elétrons na última camada. Eles também querem ser estáveis. Eles estão procurando a estabilidade deles, os elétrons. Então, eles querem 8 elétrons na última camada deles. Para ter 8 elétrons na última camada, eles vão doar ou receber elétrons. Para ficar bem estável, para a última camada estar bem fechadinha. Então, o que acontece? Ó, o Na,
O Na tem um elétron. É mais fácil ele doar esse um elétron e ficar com a camada anterior toda fechadinha, ou é mais fácil ele receber 7 elétrons? Gasta muito menos energia, ele vai ser muito mais prático ali para ele se ele só doar um elétron. E aí ele fica com os elétrons da camada anterior todo certinho, todo fechadinho. Então, o Na, ele vai doar este elétron aqui dele. Quem quer receber? O Cl. Para o Cl é mais fácil ele receber um único elétron do que ele ter que fazer o esforço de doar cada um dos 7 elétrons que ele tem ali a mais, né? Para ficar com a camada anterior fechadinha, toda pronta. Então, deixa eu baixar aqui mais. Ó, que nem tá aqui no exemplo, tá, gente? A gente faz setinhas para representar quem está doando. Então, aqui, Na está doando um elétron, uma setinha para o Cl, que vai ter, então, os 8 elétrons fechadinhos. E mais exemplo de ligação, tá, gente? Ah, e a representação, só tem um Na e só tem um Cl. Então, a gente vai representar escrevendo a fórmula com o nome deles. Tem um Na, não precisa escrever Na1. Se tem um, já significa... Se tem um Na, já significa que tem um. Então, Na, Cl. O Cl também só tem um, então não precisa escrever o número 1. Se está escrito o símbolo dele, significa que já tem um. NaCl, pronto. Outro exemplo do K e o F já tem ali também, ó. O K, ele tem 2 elétrons na última camada. O F, ele tem 7 elétrons na última camada. Então, esse aqui é um exemplo um pouco diferente, ó. Se o K for doar um elétron pro F, o K ainda fica com um elétron, mas o F está completo. Então, esse F aqui, ele não quer receber mais ninguém. Ele já está estável, ele não aceita receber mais. Para o K ficar estável, ele vai precisar de outro átomo do F para formar essa molécula certinha. Tendo outro átomo, ele vai doar... Ó, esse primeiro elétron já foi para lá. Esse segundo elétron vai ser doado para o F. E ele vai ficar completo, ó. O K já doou os 2 que ele tinha que doar, e cada um dos 2 Fs também está completo com 8 elétrons na última camada. Então, você pode representar assim, um do lado e um embaixo, ou pode ser um de cada lado, isso não vai importar. O importante é você representar eles. Mostrar quem está doando e quem está recebendo. Então, no caso aqui, a gente tem um átomo de K e 2 átomos de F. Então, o K a gente já sabe que se só tem um, não precisa colocar o número 1. E o F, aqui ó, já tem um representado, mas falta mais um. Então, a gente coloca o número 2. Então, KF2. Significa que tem 2 átomos do F. Na ligação covalente. A ligação covalente significa que nenhum deles quer doar. Nenhum deles quer doar, não quer dar e também não quer receber. Eles vão compartilhar. O elétron que está ali circulando, aquele átomo, por exemplo, do Cl, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 elétrons. Ele só tem outro átomo perto dele, que é outro Cl. O outro Cl também tem 7 elétrons. Qual que é a regra do menor esforço? Se a gente doasse um elétron desse primeiro Cl para o segundo Cl, o que acontece? Esse Cl aqui vai ficar faltando ainda 6. Ou está sobrando, está faltando 6, né? Então, ele teria que doar outros 6, fazer ligação com outros 6 átomos. Ele não quer isso. Regra do menor esforço, é preguiçoso, tá? Então, o que eles podem fazer? Eles podem compartilhar o elétron. Significa que o elétron do primeiro Cl está circulando aqui em volta dele, esse elétron está circulando aqui em volta dele, do átomo do Cl,
mas ele também vai circular em volta do segundo átomo. Então, ele vai compartilhar, ele não perdeu. Ele só está emprestando um pouquinho, mas sempre ele sabe que ele tem ele de volta. E a mesma coisa com o átomo, o elétron desse segundo Cl. Ele está circulando aqui em volta, mas ele também vai circular lá. E os átomos, quando tem a ligação covalente, nunca é só de um para o outro. Sempre acontece a covalência. Os dois se emprestam, sempre vai ser em parzinhos, tá, gente? Então, esse átomo primeiro de Cl, deixa eu apagar aqui. Vou desenhando de novo. Nesse caso, na ligação covalente, não vai acontecer de só um átomo estar emprestando para o outro. Isso não acontece. Ele está circulando aqui e daí vai circular lá, mas não vai ganhar nada em troca. Isso não acontece. Então, é sempre aos pares. Então, ele sempre vai estar compartilhando, sempre vai ter representação de mais de um. Então, como é o caso aqui, deixa eu baixar ele. Então, como é o caso aqui, ó, o Cl, ele compartilhou 2 elétrons. O daqui está circulando nele e está circulando no coleguinha dele. Esse átomo do Cl circula em volta dele e também circula em volta do coleguinha. Na representação, lembra que os iônicos, a ligação iônica, tinha setinha, porque estava indo de um átomo para o outro. Nesse aqui não tem a seta, porque ela é sempre unida, sempre acontece de um lado para o outro. Ou teria que fazer seta para os dois lados, né? Então, a gente deixa sem a setinha. Deixa só o tracinho para representar a ligação. Nessa ligação aqui de cima, então, a gente tem 2 átomos de Cl, a fórmula molecular, então, é Cl2. Então, aqui tem outro exemplo, a ligação entre o P e o F. Nesse caso, ó, o P ele tem 5 elétrons na última camada e o F tem 7. O F se contenta compartilhando só um, mas o P ainda não está estável. Então, o P tem quantos aqui nesse momento? Nesse primeiro momento aqui, o P vai ter 1, 2, 3, 4, 5, 6 elétrons, porque conta com aquele que compartilhou do flúor. Então, ele conta com o elétron que ele ganhou do flúor. Tá faltando quanto? Ainda faltam 2 elétrons para ele ficar estável. Então, se tiver outro átomo de flúor ali perto, ele vai também compartilhar mais uma vez com outro átomo de flúor. Então, nessa segunda ligação aqui, quantos elétrons o P vai ter? 1, 2, 3, 4, 5, 6 que ele já tinha do último flúor, 7 com esse. Já está estável? Ainda não. Então, ele vai precisar fazer mais uma ligação. Porque ele ainda precisa de mais um. Para ser estável, ele precisa de 8. Então, chega na fase que ele tem 8 elétrons na última camada. Para isso, ele vai precisar de mais um flúor. Então, na hora de contar, agora vamos ver se já está completo. 1, 2, 3, 4, 5... 6 com o primeiro flúor, 7 com o segundo flúor, 8 com o terceiro flúor. Agora sim ele está estável. Ele tem 3 elétrons emprestados, mas ele está estável. Na hora de representar a ligação, isso aqui é para fazer, né? Como que é feita a ligação e ter certeza que está pronto, que está certinho. Na hora de representar a ligação, a gente só representa com o tracinho, porque eles estão compartilhando, tá?
Então, pensa quando você compartilha algo no seu Instagram. Você vai compartilhar uma foto. Você tem aquela foto para você, mas vai estar compartilhando para os outros também. Então, você não deixa de ter aquela foto, mas os outros também têm, tá? Que foram compartilhados. Então, na representação, tem um átomo de P e 3 átomos de F, sempre ligadinhos pelo tracinho, só um tracinho. Se eu coloco 2 tracinhos, significa que teria 2 ligações ali. E não é o caso, né? Então, a gente deixa só um tracinho na ligação. Representação da fórmula dele. Então, ele tem um átomo de P e tem 3 átomos de flúor. Então, PF3. Aqui a gente sabe que o P tem o 1 subentendido, não precisa escrever o número 1. E a ligação metálica é a ligação que existe uma camada densa de elétrons. É uma camada muito compacta que ele vai até adquirir elétrons que estão livres na atmosfera junto dele, tá, gente? Então, a ligação metálica ela é bem forte, bem estável, mas ela vai ser estudada mais no ano que vem. Então, esse primeiro eu já fiz ali com vocês, né? Já fiz ali em cima. Então, a representação dos elementos abaixo. Vamos ter certeza de como que fica. A gente só vai representar os elementos, não tem ligação nenhuma ali. Então, para representar os elementos, a gente usa o símbolo dele. O primeiro caso é o Ca, tá? Que é o cálcio. Ele é o número 20, significa que ele tem 20 prótons, mas quantos elétrons eles têm? Vamos olhar lá na tabela. Ca, número 20, aqui, ó. 20, ele está na família 2. Significa que ele tem 2 elétrons na última camada. Então, 2 elétrons na última camada. Então, vamos ler aqui a perguntinha 1. Com relação às ligações químicas, assinale V para as questões verdadeiras e F para as falsas. A regra do octeto refere-se a padrões de ligação química dos 8 primeiros elementos da tabela periódica. Essa aqui, ela não está certa. Por quê? Ó, nunca falei dos 8 primeiros elementos da tabela periódica, né? A gente fala sobre os elétrons. A regra do octeto é referente a elétrons. A regra do octeto refere-se à tendência de certos elementos de reagir de tal modo a completar sua camada externa com 8 elétrons na sua camada de valência. Certinho. Ao ganhar elétrons, um átomo torna-se um íon de carga positiva ou um cátion. Pulei essa parte na hora da explicação. Então, vamos voltar ali nessa parte de íons e cátions. Vou voltar aqui no Na, por exemplo, tá, gente? Deixa eu só olhar quantos elétrons o Na tem. Na tem um elétron na última camada, ele tem 11 elétrons e 11 prótons. Está aqui o Na na tabela periódica. Então, o Na, ele tem 11 elétrons e ele tem 11 prótons. Se ele... Lembrando que os elétrons são de carga negativa e os prótons são de carga positiva. Se o Na ele doar um elétron, ele vai ficar, então, ele ficou com 10 elétrons, 10 negativos. E ele tem 11 prótons, ele tem 11 positivos. A gente vai ter que fazer essa conta. Mais 11, que é o número de prótons, menos 10. Quanto que é 11 positivo menos 10 negativo? Vai ficar 1. Ele fica com 1 positivo. Então, ele tem 1 próton a mais. Se ele tem 1 a mais, na hora que ele doou,
ele tem um a mais. Na hora que ele doou, ele vai ficar com um a mais. Se ele quer doar, ele é um cátion, porque ele é positivo. Se ele quer receber, ele é um ânion. Se ele receber, ele vai ser um ânion, ânion Cl. O Cl, por exemplo, deixa eu olhar na tabela. Cadê o Cl? O Cl está aqui, ó, gente. O Cl está aqui, ele tem 17 prótons e 17 elétrons. Se ele receber um elétron, ele vai riscar esse 17, ele vai ficar com 18. Ele fica com um elétron a mais, então ele tem um a mais de carga negativa. Então ele é um ânion, porque ele recebeu um elétron, ele ficou com uma carga negativa, então ele é um ânion, tá? Então vamos voltar para o exercício. Só lembrando, ó, o cátion é quando ele vai doar, que ele fica positivo, o ânion quando ele vai receber, que fica negativo. Então, ao ganhar elétrons, um átomo torna-se um íon de carga positiva ou um cátion. Vamos ver. Se ele ganha elétrons, se ele quer receber, se ele ganha, ele vira um ânion. Então, ao ganhar elétrons, ele torna-se negativo. Ele fica com um elétron a mais, ele fica negativo e torna-se um ânion. Quando um átomo forma um íon, muda apenas o número de elétrons de valência. O número de prótons e nêutrons não muda. Verdadeiro. A gente não está mudando nada interno, a gente só está mexendo na camada de valência, que é a última camada eletrônica. Então, ó, 2. Quantos elétrons cada átomo deve ganhar ou perder para adquirir uma configuração eletrônica? Uma dica é identificar o gás nobre mais próximo em número atômico, tá? Então, olha só. O P que tem aqui, vamos olhar. Onde que ele está? O P é o fósforo. O fósforo, ele está na família 15. Significa que ele tem 5 elétrons na última camada. 5, é mais fácil ele doar 5 elétrons ou ele receber 3 elétrons? Ele receber, então ele vai ganhar 3 elétrons. O alumínio, vamos ver de qual família que ele é. Alumínio, aqui, ó. A família 13. Então, o alumínio, se ele é da família 13, ele tem 3 elétrons na última camada. É mais fácil ele perder esses 3 elétrons ou ele ganhar 5 elétrons? Regra do menor esforço. É mais fácil ele perder 3. Tá? Então, ele perde 3. E assim vocês vão fazer com esses outros também, tá? Agora, as ligações iônicas dos átomos. Tem que seguir todo. Oi? Eu estava com dúvida nessa questão, porque ali na G, que tem o CI, ele tem 4 elétrons. É mais fácil para ele doar esses 4 elétrons dele ou receber? Qual o átomo? O CI. Cl. Esse aqui? Este? Ok. Peraí, deixa eu colocar o fone que eu não estou conseguindo escutar bem. Fala alguma coisa, deixa eu... Na G, ali, que tem o CI, ele tem 4 elétrons, né? É mais fácil ele ganhar esses 4 elétrons ou doar? Deixa eu olhar aqui. Ah, o SI. SI. É que eu estava escutando o CI, daí eu não estava entendendo. O SI, ele vai compartilhar. Então, a gente lembra da regra do menor esforço. Ele não vai nem doar, nem receber. Normalmente, ele vai compartilhar. Mas agora, a gente vai ter que olhar qual elétron que vai estar próximo dele.
Se ele tiver um elétron que tem um... Se tivesse um bromo perto dele, é mais fácil para o bromo receber, né? Então, ele poderia doar esses 4 elétrons. Então, pode colocar aqui no SI que ele doa, doa, recebe, ou... Vou escrever embaixo porque não cabe aqui. Compartilha. Não coube. Então, ele doa, recebe ou compartilha 4 elétrons. Entendi. Tá? Quando é 4, a gente não sabe. Quando tem exatamente o número 4, vai depender dos elétrons que eles estão próximos, dos átomos que estão próximos. Então, se vai ser mais fácil para o outro átomo receber elétrons, fazer ligações que vão receber, se vai ser para eles doarem ou se vai ser para compartilhar. Porque se ele tiver com outro SI perto, então ele vai só compartilhar. Faz 4 ligações compartilhando. Então, aqui, ligações iônicas. Sódio e bromo. A gente tem que achar lá na tabela periódica. Vou só dar uma apagadinha aqui. Sódio. Peraí, que tem uma telinha aqui na minha frente. Sódio Na, tá? Aqui, ó. Na11, ele tem um elétron na última camada. Então, sódio, o símbolo dele é Na, e ele tem um elétron na última camada. E agora vamos procurar o bromo. Bromo, Br, família 17. Ele tem 7 elétrons na última camada. Então, Br, para simbolizar o bromo, faz os 7 elétrons na última camada. A gente já sabe pelo título que é uma ligação iônica, então ele não vai estar compartilhando. Alguém vai doar e alguém vai receber. No caso, o que é mais fácil? O Na doar um elétron ou o Br doar 7 elétrons? A gente vê o que é menor, tá? Então, aqui é mais fácil o Na doar um elétron. Então, ele vai doar um elétron para o Br. Então, Na, Br. E qual vai ser a simbolização dele? Como só precisou de um átomo de Na e um átomo de Br, Na, Br. Tá? Então, tá ali, certinho o símbolo dele. Então, todas as partes estão aqui. Primeiro simbolizou eles, aí depois fez a ligação iônica, que no caso o Na doou um elétron. Então, como é ligação iônica, tem que lembrar que vai ter a setinha. Então, ele doou um elétron para o Br. Então, Na doou o elétron para o Br, setinha saindo do Na, quem está recebendo a setinha também. Então, só tem uma setinha, significa que só um átomo. Alumínio e cloro. Alumínio, família 13, tá aqui, ó. Al, representação. Família 13 significa que tem 3 elétrons na última camada. E o cloro, aqui, ó, Cl, família 17.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, esse aqui já é aquele que complica um pouquinho mais, tá, gente? Ó. Quem vai doar? É quem tem menos. O alumínio tem menos, ele vai doar. Beleza, o alumínio doou um para o cloro, um elétron para o cloro. O cloro, então, vai ficar com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 elétrons, porque daí vai somar esse aqui para o cloro. O alumínio está completo? Não, porque ele ainda tem 2 elétrons ali sobrando. Então, o que tem que fazer? Tem que fazer outra ligação com cloro. Então, mais um cloro ali, outro cloro. Um cloro novo significa que ele tem 7 elétrons na última camada. Então, ele vai fazer ligação, coloca uma setinha ali, que é ligação iônica, ele está doando os elétrons. Esse segundo cloro está completo, que tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 elétrons, mais o oitavo doado pelo alumínio. Acabou? Para esse cloro, sim, mas para alumínio não, que ele ainda tem um elétron na última camada, está sobrando esse elétron. Ele vai ter que doar esse elétron. Então, faz mais um Cl e faz uma ligação. E aí vocês vão continuar que nem estava ali em cima. Opa, esse ficou muito feio. Cl. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ele tem 7 elétrons e recebeu mais um. Então, esse Cl está concluído. O alumínio doou todos os elétrons que estavam sobrando na última camada, que não estava fechadinha a última camada dele. Doou esses elétrons. Então, fica a representação ali da ligação. Alumínio, Cl, Cl, Cl. Então, ele doou para 3 Cls diferentes. Poderia ser, por exemplo, também um alumínio doando para um fósforo. Se fosse um alumínio doando para um fósforo, o fósforo é P. O alumínio tem 3 e o fósforo tem 5. Opa, desenhei um a mais. O fósforo tem 5 elétrons. O que precisa? É um átomo doando 3 elétrons para o outro. Então, como é que faz essa representação? Ó, representa as 3 doações com 3 setinhas. Na hora de representar igual que está aqui embaixo, também é a mesma coisa. Alumínio, 1, 2, 3, setinhas. Para o fósforo. Tá? Então, a representação é assim. Não precisaria... Se você desenhasse 3 fósforos igual a gente desenhou 3 Cl, significaria que seriam 3 fósforos diferentes. Então, nesse caso, só tinha um fósforo e um alumínio, tá? Por isso que é assim. A representação ali da ligação já foi feita. Falta a representação química. Vai ser alumínio. Só tem um. Cl3, porque tem 3 cloros. Então, a representação é isso. E a ligação covalente também vai ser a mesma coisa, tá, gente? Vai ser bem facinho, vocês vão olhar, vão colocar o número da camada de valência ali em volta deles e vão fazer as ligações. Ah, só precisa uma ligação covalente, só coloca um risquinho ali da ligação sendo feita. Precisa de mais? Pode colocar mais quantos átomos vocês precisarem. Isso, tá, gente? Então, vocês terminem de fazer isso ali, ó, ficou pouquinha coisa para vocês fazerem, né? Aí tem que entregar lá no Google Class. E se tiver mais dúvida, pode mandar lá pelo WhatsApp, tá? Que eu tento responder.
Qualquer coisa, a gente faz mais uma aula para tirar as dúvidas que tiverem, se forem muitas.